Arquétipo sombra de Jung. Carl Jung foi um psicólogo suíço que desenvolveu diversas teorias e conceitos importantes na psicologia analítica. Um dos conceitos mais conhecidos de Jung é o da sombra, que se refere à parte de nós mesmos que negamos ou reprimimos por considerá-la inaceitável ou indesejável. Jung acreditava que a sombra era composta de todos os aspectos negativos ou obscuros de nossa personalidade, como medos, impulsos, emoções reprimidas e traços de personalidade que consideramos inaceitáveis. Esses aspectos podem surgir em nossa consciência através de sonhos, projeções ou conflitos internos. Para Jung, a integração da sombra era essencial para a realização do processo de individuação, que é o processo de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. A integração da sombra envolve reconhecer, aceitar e incorporar os aspectos reprimidos ou negados da personalidade, o que pode levar a uma maior integração e equilíbrio psicológico. No entanto, integrar a sombra pode ser um processo difícil e doloroso, já que envolve confrontar aspectos de nós mesmos que podemos considerar desagradáveis ou vergonhosos. É por isso que Jung enfatizou a importância de buscar a ajuda de um psicólogo ou terapeuta ao lidar com a sombra, para garantir que o processo de integração ocorra de forma segura e saudável. O conceito de sombra de Jung enfatiza a importância de reconhecer e lidar com os aspectos reprimidos ou negados da personalidade, como parte do processo de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. De acordo com Jung, o arquétipo da sombra é uma estrutura psíquica universal que se manifesta em todos os indivíduos, independentemente de sua cultura, história pessoal ou contexto social. É composto por conteúdos psicológicos que foram reprimidos ou negados ao longo do desenvolvimento psicológico de uma pessoa. Esses conteúdos podem incluir traços de personalidade que a pessoa considera inaceitáveis, medos, desejos, impulsos, emoções reprimidas e memórias dolorosas que foram esquecidas ou suprimidas. A sombra é uma parte importante da personalidade, pois contém informações importantes sobre o indivíduo e pode ser uma fonte de energia criativa. No entanto, a sombra também pode ser uma fonte de problemas psicológicos se não for integrada e equilibrada adequadamente. Quando a sombra é negada ou reprimida, ela pode causar conflitos internos, gerar comportamentos impulsivos e até levar a comportamentos destrutivos. Para Jung, a integração da sombra envolve trazer esses conteúdos reprimidos à luz da consciência e integrá-los à personalidade consciente. Isso pode ser feito através de uma variedade de técnicas, como a análise de sonhos, a exploração da imaginação ativa, o diálogo interno e a expressão criativa. Ao integrar a sombra, a pessoa pode se tornar mais consciente de si mesma e de suas emoções, tornando-se mais equilibrada e integrada. No entanto, é importante notar que o processo de integração da sombra pode ser difícil e doloroso, e pode levar tempo e esforço para ser concluído adequadamente. De acordo com Carl Jung, a sombra pode ser transformada em uma aliada através do processo de integração da sombra. A integração da sombra envolve trazer os conteúdos reprimidos ou negados da personalidade à luz da consciência e integrá-los à personalidade consciente. Para fazer da sombra uma aliada, é importante primeiro reconhecer a sua existência e aceitá-la como parte da personalidade. Isso envolve reconhecer que a sombra contém aspectos da personalidade que podem ser difíceis de aceitar, mas que são importantes para o nosso desenvolvimento psicológico e emocional. Uma vez que a sombra é reconhecida e aceita, é possível começar o processo de integração. Isso envolve explorar os conteúdos da sombra através de técnicas como a análise de sonhos, a imaginação ativa, a escrita livre ou a arte. Essas técnicas ajudam a trazer os conteúdos da sombra à consciência e permitem que a pessoa explore e trabalhe com eles. É importante lembrar que o processo de integração da sombra pode ser difícil e doloroso, pois pode envolver o confronto de aspectos da personalidade que foram reprimidos ou negados. É recomendável procurar a ajuda de um terapeuta ou psicólogo para apoiar e orientar o processo. À medida que a sombra é integrada, ela pode se tornar uma fonte de força e energia criativa. A pessoa pode se tornar mais consciente de si mesma e de suas emoções, e pode usar a energia que antes estava presa na sombra para buscar objetivos e metas importantes. Para fazer da sombra uma aliada, é preciso reconhecê-la,
aceitá-la e integrá-la à personalidade consciente. Esse processo pode ser difícil, mas pode levar a uma maior autoconsciência, equilíbrio emocional e criatividade. Reconheça a existência da sombra. Sente-se em um lugar tranquilo e feche os olhos. Respire fundo algumas vezes e concentre-se em sua respiração. Em seguida, reconheça a existência da sombra em sua vida. Identifique os aspectos da personalidade que você reprimiu ou negou ao longo do tempo. Anote esses aspectos em um caderno ou diário. Aceite a sombra. Depois de reconhecer a existência da sombra, aceite-a como uma parte natural da sua personalidade. Entenda que todos têm uma sombra e que não há nada de errado em ter um lado negativo. Aceite que esses aspectos da personalidade são importantes para o seu desenvolvimento pessoal e emocional. Explore a sombra. Agora é hora de explorar a sombra. Use técnicas como a análise de sonhos, a escrita livre, a imaginação ativa ou a arte para explorar os conteúdos da sombra. Permita-se sentir as emoções que surgem ao explorar esses aspectos da personalidade. Integre a sombra. Ao explorar a sombra, você pode começar a integrá-la à personalidade consciente. Identifique como esses aspectos da personalidade podem ser usados de forma positiva em sua vida. Por exemplo, se você tem medo de falar em público, pode usar essa energia para se preparar melhor para as apresentações. Anote como você pode integrar esses aspectos da sombra em sua vida cotidiana. Busque a ajuda de um profissional. Integrar a sombra pode ser um processo difícil e doloroso. É recomendável buscar a ajuda de um terapeuta ou psicólogo para apoiar e orientar o processo. Pratique a integração da sombra diariamente. A integração da sombra é um processo contínuo e pode levar tempo e esforço para ser concluída adequadamente. Pratique diariamente a integração da sombra, usando técnicas como a análise de sonhos, a escrita livre ou a arte. Ao seguir esses passos, você pode começar a transformar a sombra em uma aliada. Lembre-se de que o processo de integração da sombra pode ser difícil, mas pode levar a uma maior autoconsciência, equilíbrio emocional e criatividade. De acordo com a teoria de Carl Jung, a sombra contém conteúdos psicológicos que foram reprimidos ou negados ao longo do desenvolvimento psicológico de uma pessoa. Esses conteúdos podem incluir traços de personalidade que a pessoa considera inaceitáveis, medos, desejos, impulsos, emoções reprimidas e memórias dolorosas que foram esquecidas ou suprimidas. Ao integrar a sombra, a pessoa pode se tornar mais consciente de si mesma e de suas emoções, tornando-se mais equilibrada e integrada. Além disso, ao integrar a sombra, a pessoa pode acessar um potencial até então desconhecido. Isso porque a sombra contém conteúdos que não foram aceitos pela consciência, mas que podem ser valiosos e importantes para o desenvolvimento da personalidade. Ao aceitar e integrar a sombra, a pessoa pode descobrir traços de personalidade até então não explorados e acessar um potencial criativo e transformador. Por exemplo, uma pessoa que sempre reprimiu sua raiva pode descobrir que essa emoção pode ser usada para defender seus direitos e proteger aqueles que ama. Ou uma pessoa que sempre negou seu lado artístico pode descobrir que tem um talento incrível para pintura ou música. Portanto, a sombra pode conter todo o potencial criativo, transformador e inovador de uma pessoa. Ao integrá-la, é possível desbloquear esse potencial e descobrir novas possibilidades de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Não negue sua sombra é um princípio fundamental na psicologia analítica de Carl Jung. Segundo Jung, a sombra é a parte da personalidade que contém aspectos que foram reprimidos, negados ou esquecidos pela consciência. Esses aspectos podem incluir traços de personalidade que a pessoa considera inaceitáveis, medos, desejos, impulsos, emoções reprimidas e memórias dolorosas. Jung enfatiza a importância de não negar ou reprimir a sombra, pois isso pode levar a conflitos internos e psicológicos. Ao invés disso, é importante reconhecer a existência da sombra e trabalhar para integrá-la à personalidade consciente.
A negação da sombra pode levar a um comportamento defensivo e projetivo, onde a pessoa projeta seus aspectos sombrios em outras pessoas ou situações, em vez de enfrentá-los de frente. Isso pode levar a problemas em relacionamentos, bem como limitar o desenvolvimento pessoal e a autorrealização. Portanto, é importante reconhecer a sombra e trabalhar para integrá-la à personalidade consciente. Isso envolve aceitar e abraçar aspectos da personalidade que foram reprimidos ou negados, explorá-los e entender como podem ser usados de forma positiva na vida cotidiana. Ao aceitar e integrar a sombra, a pessoa pode se tornar mais consciente de si mesma e de suas emoções, e se tornar mais equilibrada e integrada. Isso pode levar a uma maior autoconsciência, crescimento pessoal e realização. A sombra pode ser um obstáculo na busca por soluções de problemas, uma vez que contém conteúdos psicológicos reprimidos ou negados que podem afetar a maneira como uma pessoa lida com as situações. Por exemplo, se uma pessoa tem um medo reprimido de falhar, ela pode evitar assumir riscos ou tentar novas coisas por medo de falhar. No entanto, a integração da sombra pode ajudar a pessoa a superar esses obstáculos e encontrar soluções mais eficazes para os problemas. Ao trazer esses conteúdos reprimidos à luz da consciência, a pessoa pode se tornar mais consciente de como esses conteúdos afetam sua tomada de decisão e comportamento. Além disso, a integração da sombra pode aumentar a criatividade e a flexibilidade mental, permitindo que a pessoa veja as coisas de maneira diferente e encontre soluções mais inovadoras. Ao trabalhar com conteúdos que antes eram reprimidos ou negados, a pessoa pode se tornar mais adaptável e capaz de lidar com situações desafiadoras de forma mais eficaz. A sombra pode ser um obstáculo na busca por soluções de problemas, mas a integração da sombra pode ajudar a pessoa a superar esses obstáculos e encontrar soluções mais eficazes e inovadoras. Ao aceitar e integrar a sombra, a pessoa pode se tornar mais consciente de si mesma e de suas emoções, e se tornar mais adaptável e criativa na busca por soluções. Marcelo Pascoal Pizzuto é um psicólogo clínico formado pela Universidade Paulista e especialista em transtorno borderline. Ele oferece serviços de psicoterapia online para adultos, utilizando uma abordagem integrativa que combina técnicas de diversas abordagens psicológicas, como a psicologia analítica, cognitivo-comportamental e humanista. O foco principal de seu trabalho é ajudar as pessoas a lidar com problemas emocionais e comportamentais, especialmente aqueles relacionados ao transtorno borderline. Ele utiliza técnicas terapêuticas específicas para ajudar seus pacientes a desenvolver habilidades de regulação emocional, melhorar seus relacionamentos interpessoais e alcançar uma maior autoconsciência. As sessões de terapia online com Marcelo são realizadas por meio de uma plataforma segura e confidencial, permitindo que as pessoas possam acessar ajuda profissional em qualquer lugar do mundo, desde que tenham acesso à internet. Se você está lidando com problemas emocionais ou comportamentais, especialmente relacionados ao transtorno borderline, e está procurando ajuda profissional, os serviços de psicoterapia online de Marcelo Pascoal Pizzuto podem ser uma opção a considerar. Contato na descrição deste vídeo.